Programa Mulher Brasileira. Entrevista. Segundo pesquisa do Ibope, 55% dos brasileiros querem reduzir a quantidade de carne na alimentação ao longo do dia a dia, né? Durante a semana e tal. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 30 milhões de brasileiros se declararam adeptos ao veganismo como opção alimentar. Claro, para a gente explicar mais para vocês, né? Eu converso com a nutricionista, a doutora Luciana Novaes. Bom dia, Luciana. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. Eu queria agradecer disponibilizar aí seu tempo para conversar com os nossos ouvintes, ainda mais sobre esse tema tão importante. Na sua visão, na sua experiência, por que o vegetarianismo ou o veganismo, né, porque são duas, né, explica a diferença, né? Por que vem ganhando espaço aí na vida das pessoas, nas famílias aí do Brasil? A gente tem passado por uma mudança na alimentação, onde se percebeu que as pessoas têm aumentado muito o consumo de produtos industrializados, tem aumentado muito o consumo de proteína animal, então aumenta-se o consumo de carne e com isso também foi subindo algumas doenças, como obesidade, diabetes e hipertensão. Então o vegetarianismo, que já era feito por uma cultura, por uma questão mesmo de cuidado ao meio ambiente, cuidado aos animais, começou a ganhar força também como uma forma de proteção à saúde. Então a gente está tendo agora mais pessoas optando por essa alimentação, não só pela questão de cuidado mesmo ao meio ambiente ou de uma simpatia pela vida dos animais, mas também por uma questão de melhorar a sua condição de saúde, diminuir problemas que têm acontecido em relação a essas doenças, então evitar que elas continuem crescendo, evitar que esses efeitos desses problemas piorem. Então as pessoas têm utilizado muito esse tipo de alimentação. E doutora Luciana, na sua opinião, eu percebo, porque eu fiquei muitos anos sem comer carne nenhuma, vegetariana, digamos assim, não vegana, né, porque eu consumo queijo e iogurte, mas a internet ajudou. A impressão que me dá, desde criança que eu fiquei sem comer carne, a impressão que me dá é que parece que as pessoas começaram a ter mais acesso a como mudar o seu estilo de alimentação. A impressão que me dá é que as pessoas percebem que não é tão difícil. Você acha também que a internet ajudou isso? Ajudou sim. A internet, de uma forma geral, ela aumentou o poder das pessoas obterem informação e de uma forma mais rápida. Lógico que a gente acaba precisando, como para tudo, né? A gente precisa de um filtro. Nem todas as informações que vão estar ali vão estar corretas, nem todas vão estar completamente corretas. A gente vai ter um grupo fazendo informações de grande utilidade em mídia, e a gente também tem, às vezes, alguns erros. O que acontece é que, com isso, eu também estimulo a pessoa a ler mais, a pesquisar mais, e isso é muito importante. Então, esse aumento na comunicação, isso acabou trazendo uma visibilidade maior da questão da alimentação vegetariana. Houve um apelo também em relação a pessoas influentes, né, relatando as suas experiências, e aí isso motivou pessoas que queriam fazer, ainda tinham dúvidas de como fazer. Então isso também contribuiu para o crescimento, e é importante que a gente tenha mesmo esse tipo de divulgação, que as pessoas falem, que as pessoas troquem as suas opiniões, porque a gente acaba aprendendo assim. Pode não estar às vezes completamente certo, mas pode levar você para um caminho onde você acaba vendo assim, preciso de mais informações, preciso ter contato com outras pessoas em relação a isso, e profissionais que vão fazer essa orientação melhor. Sem dúvida. Até porque, gente, não é difícil, né? Você ir aos poucos ir eliminando a carne do seu cardápio, começa com um dia, depois passa para 2 dias. Não é uma coisa muito difícil, é só realmente querer mudar, né? E vamos explicar para as pessoas qual é a diferença entre o vegetarianismo e o veganismo, porque tem um pouquinho de diferença aí. Sim, o vegetariano, ele é uma pessoa que retirou da sua alimentação o consumo de proteína de origem animal, produtos de origem animal para sua alimentação. Então a gente até tem
várias categorias dentro do vegetarianismo. Tem pessoas que só tiram a carne e continuam consumindo ovos e leite. Então seriam os ovos lácteos vegetarianos. Isso. Tem pessoas que tiram ovo e mantêm o leite. Então, assim, dentro do vegetarianismo a gente tem vários grupos ali dentro. Sim. E tem pessoas que tiraram tudo. Não comem nada de origem animal. O vegano, ele já tem uma outra visão. O vegano, além de não consumir nada de origem animal, nem ovo, nem leite, nem queijo, nem carne, ele também não utiliza no seu dia a dia nada que venha de origem animal. Então, o vegano, as suas roupas, os seus objetos, maquiagem, produtos de limpeza, maquiagem, higiene, tudo não pode ter nada que tenha a presença de origem animal. Então, o vegano, ele não só é uma alimentação, a base, né, de vegetais, mas ele também é uma questão de modo de vida, onde há total preservação dos animais. Então, essa é basicamente a diferença entre eles. Então, vamos esclarecer aos ouvintes. Vou aproveitar a pergunta do Pedro Luiz, que ligou para cá lá da Vila Valqueire. Aí ele pergunta, quais alimentos substituem a carne? Que aí já ajuda aí os ouvintes também. A carne, o problema da carne seria a questão da proteína, onde as pessoas focam e ficam achando assim, eu não tenho como trocar porque eu não vou ter a proteína. Na realidade, a gente tem as mesmas proteínas da carne distribuídas na forma vegetal, que seriam mais cereais e leguminosas. Então, onde eu tenho maior quantidade? São as leguminosas, são os feijões, ervilha, grão de bico, lentilha, e a gente complementa com os cereais, arroz, quinoa, todos esses vegetais juntos, eles conseguem formar o mesmo grupo de proteína que a gente teria na carne. O que vai variar é a quantidade e a forma como o meu organismo absorve. Por isso que eu não vou fazer na mesma quantidade de um para outro. Então, algumas vão entrar numa quantidade maior para poder cobrir o que eu conseguiria numa quantidade menor da proteína animal. Mas totalmente possível dentro de quantidades normais, sem exagero. Por isso que é interessante, gente, que se você realmente for mudar a alimentação, procurar um nutricionista, claro, né, e ver a suplementação da vitamina B12, que é a única preocupação que quem retira a carne do cardápio precisa se preocupar, essa suplementação, mas aí isso é tudo com o médico, né, doutora Luciana? As pessoas acham que assim, se eu vou tirar a carne, então eu vou precisar comer muito, vai ser um exagero. Na realidade não é. O que acontece é que nós temos exatamente uma visão contrária. Nós consumimos uma quantidade de carne em exagero, que sobrecarrega o nosso corpo. Quando a pessoa passa para uma alimentação vegetariana, ela acaba consumindo a proteína dentro de uma quantidade que seria adequada e necessária. Então, por isso, não há necessidade de pratos enormes de arroz com feijão. Não há, o mais importante é a pessoa fazer isso realmente com um acompanhamento e vendo as suas necessidades. E também a questão da vitamina B12, ela é muito individual, porque ela é uma vitamina que a gente faz um estoque dela. Então, no momento que a pessoa para de consumir um produto de origem animal, ainda pode levar durante muito tempo, inclusive anos, para que o organismo dela apresente essa deficiência. E isso vai variar também de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem fazer uma absorção muito boa dessa B12, que o próprio organismo vai fazendo essa manutenção. E aí, caso aconteça de em algum momento a pessoa verificando através de exames que esse nível está caindo muito ao ponto de começar a ter prejuízo, é feita a suplementação. Como qualquer pessoa que, independente da alimentação, pode apresentar uma deficiência. Verdade. É muito comum a gente encontrar pessoas que comem de tudo, inclusive a carne, e estarem com deficiência de B12. Olha só que interessante. Então, isso não é uma regra. Interessante. Gente, então, olha, é possível, né? Como eu comecei quando era criança, então pra mim eu cortei de um dia pro outro, mas porque eu era criança. Mas enfim, é possível. Tira um dia da sua semana, tire 2 dias e o organismo começa a fazer uma digestão mais leve, você se sente mais leve. Eu acho que vale a pena. Dá um descanso pro seu fígado que ele agradece. E procure um médico, um nutricionista. Luciana, deixe seu contato pra gente. As pessoas podem ler sobre mais informações, obter mais informações na minha página, que é lucianonovaes.com, inclusive nas redes sociais, que é o @lunovaesnutri, tudo junto. Eu estou sempre colocando matérias explicando sobre isso, dando dicas de receitas.
de preparações, para mostrar que a alimentação vegetariana ela tem como ser variada, ela tem como ser colorida e também tem como ser gostosa. Maravilha. Luciana, muito obrigada, viu, por compartilhar aí conhecimento com os nossos ouvintes. Tomara que a gente tenha, né, plantado uma sementinha literalmente, no coração dos nossos ouvintes, a pessoa se empolgar aí para tirar um pouquinho da carne do cardápio. Muito obrigada, doutora Luciana, uma excelente semana, viu? Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço para todos.